Em Reflexões que Edificam, quero falar hoje sobre pensando no próximo. Vivemos um tempo, este que já sabemos, o da pandemia, um tempo em que os nossos corações, as nossas atenções se voltaram para as necessidades, naturalmente, umas das outras. Quantas são as necessidades que eu tenho passado, tenho vivenciado e que os meus familiares, os meus amigos, meus irmãos na igreja têm também enfrentado? Será que estamos pensando no próximo? E esse próximo está sendo ajudado por mim de que forma? Há uma palavra muito em voga que é a solidariedade. Nós temos visto ONGs, entidades especiais, igrejas, o próprio governo falando sobre a solidariedade. Ser solidário com alguém porque esse alguém está necessitado, esse alguém está precisando. Concordo. É isso mesmo. Precisamos fazer algo para que o nosso próximo tenha o seu problema sanado, amenizado pelo menos, e ele possa estar vivendo com maior tranquilidade, vivendo em paz, podendo de fato desfrutar um pouco dessa vida que Deus tem dado a cada um de nós. Olhando a carta que Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 3 e 4, nós temos que pensar seriamente nessa questão, porque muitas vezes estamos olhando para nós mesmos. Eu preciso disso, eu estou com esse problema, e às vezes alguém me procura e olha, sabe, fala, mas eu estou com um problema muito maior, você nem sabe o que eu estou vivendo. E dessa forma, muitas vezes, vamos nos safando de ajudar, de cooperar, de participar, e isso certamente não é o ideal. Paulo escreve aos Filipenses, na sua carta, capítulo 2, versículos 3 e 4, e ele diz assim, eu quero ler: nada façais por contenda, quer dizer, por partidarismo, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Primeira parte. Eu não tenho o que fazer para me vangloriar. Vocês viram o que eu fiz? Estão vendo o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo é algo extraordinário. Calma, alto lá. Não é assim, não é desta forma. Esta não é a melhor forma de fazer. Paulo diz, primeiro, que eu não devo fazer por contenda. Não é porque vou discutir com esse e com aquele porque eu vou fazer melhor. Partidarismo não tem valor nessa missão, nesse trabalho. Então ele diz, por partidarismo não, por contenda não. Mas ele diz assim, vanglória também não. Eu não tenho que chamar para mim a atenção. Eu sou a pessoa que estou fazendo algo que é importante ser feito e estou abençoando alguém. Ponto. Esse alguém tem que ser beneficiado. E eu pude fazer isso, vou fazer. Então ele diz assim, não é verdade? Nem por vanglória. Considerando cada um, olha lá, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Essa é uma parte muito difícil também que precisamos pensar. É difícil achar que alguém é superior a mim. Eu quero sempre superar a situação, as coisas, as pessoas. Não, eu. O eu tem que estar mais baixo aí. Não sou eu. Não sou eu. Alguém também é tanto quanto eu. Nós somos iguais, somos seres humanos. A imagem e semelhança de Deus fomos criados. Então, eu preciso aprender a considerar os outros superiores a mim mesmo, para que eu possa, então, de alguma forma, prestar um serviço, fazer algo que possa, de fato, vir a abençoar este alguém.
Mas ele continua: não tendo cada um em vista o que é propriamente seu. Vou agarrar tudo que é meu. Não, calma. Não precisa ficar olhando naquilo que é propriamente seu, diz o apóstolo Paulo. Sendo também cada um ou cada qual o que é dos outros. Olha lá. Veja que interessante. Não tendo cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Eu tenho que olhar para as coisas que as pessoas têm ou deixam de ter, para que eu possa então de alguma forma ser útil nesse relacionamento, nesta solidariedade. Mas Paulo continua, e ele escreve então aos Romanos. Romanos capítulo 12, versículos 20 e 21. Ele está como que mostrando o caminho da segunda milha. Andar a segunda milha. Realmente não foi fácil fazer isso agora na primeira vez. Nessa partida. Já me cansei, acho que não é por aí, mas Paulo diz, anda a segunda milha, essa é a ideia. Olha o que ele diz em Romanos 12, versículos 20 e 21. Muito interessante, não é? Essa segunda milha que precisamos caminhar. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Olha lá, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. De repente, a pessoa precisa até repensar um pouco mais a vida que está vivendo e o que está fazendo. E ele termina esse texto ainda de forma muito interessante. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Muitas vezes nós nos cansamos, não é? Não vou fazer mais. Não, faz sim. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. A nossa atitude tem que ser sempre boa, sempre importante, sempre preenchendo o necessário de forma tranquila, humilde, fazendo cada um a sua parte. E eu encerro com o próprio Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, o versículo 2. Ele diz: levai as cargas uns dos outros. Levai as cargas uns dos outros. É a cooperação, é a participação mútua. Quer dizer que eu estou com um peso, mas alguém pode me ajudar. Eu também posso ajudar alguém. Eu tenho como fazer, então vou fazer e vou abençoar alguém no dia a dia do meu viver. E certamente esses conselhos são conselhos nos quais eu e você, nós precisamos pensar. Pensar não só para pensar, refletir sim, claro, mas tomar uma posição de fazer melhor. E isso é importante. Pensa nisso. E eu desejo que Deus abençoe a sua vida.